Nós estamos de volta hoje com o vereador Daniel Arenberg, do PSDB, autor da lei municipal que institui a política municipal de linguagem simples nos órgãos da administração pública. E também a participação da procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. E ainda a assessora técnica da Coordenadoria de Plataforma de Inovação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, Luana Dratovski. Falando de assuntos importantes aqui, e uma questão que eu queria ver com vocês. Esse é um exemplo que está sendo dado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, a própria Secretaria. Vocês acham que esse exemplo ele vai frutificar para as demais empresas, para bancos, para empresas que são privadas, no caso? Fala, poxa vida, eu acho que a gente vai ter que fazer isso aí. Porque também a gente nota muitos problemas relacionados a essa questão da simplificação nessas outras empresas, né? Vereador, né? Doutora Nazaré e também Luana. Fique à vontade para responder. Não, eu concordo inteiramente. Eu acho que a gente precisa descomplicar. Aliás, a ideia do descomplica, a ideia do poupa-tempo, sempre foi essa. Como é que a gente descomplica a vida das pessoas? E muitas pessoas falam que não é só o serviço público, de fato, que tem uma linguagem complexa, que muitas vezes é muito burocrático. A gente vê muitos órgãos privados que fazem isso também e que isso afasta o cidadão que consome serviços privados também. Então, é muito importante que muitas vezes a iniciativa privada também olhe a área pública e veja, olha, eles estão inovando. Isso é inovação. É inovação sendo feita na área pública e eu espero que isso contamine, no bom sentido, outras áreas, né, principalmente a área privada. E é fundamental isso, né, doutora Nazaré? Com certeza. Por exemplo, o conteúdo dos contratos. Quantas vezes, né, as pessoas vão assinar um contrato e não conseguem compreender minimamente exatamente o alcance, o sentido de cada uma daquelas normas. Então, você exigir isso numa tradução em linguagem simples seria um ganho enorme para os usuários. É claro que o mundo jurídico tem, obviamente, a sua tecnicidade, vamos chamar assim, mas isso não significa que seja algo hermético, incompreensível e inacessível para aqueles que vão ser os destinatários dos contratos, das normas. Portanto, penso, né, que o acesso à informação é um dever do poder público, mas também do setor privado. E não vamos tirar emprego de nenhum advogado, não. Não. Podem ficar tranquilos. Tranquilo. Não, sem dúvida nenhuma. E Luana, a doutora tocou num ponto fundamental na questão justamente na parte das empresas de iniciativa privada, contrato que muitas vezes você não consegue nem ler, né? A letrinha desse tamanho, quer dizer, também passa por isso essa inovação, né? Uhum. Não só a questão da leitura, dos termos mais fáceis da gente entender, mas também do corpo das letras, né? Aumentar um pouco mais essas letras, tornar mais fácil, inclusive, a visualização. Eu muitas vezes já constatei, em banco principalmente, pessoas que recebem o contrato para ler ali, estão sem o óculos, não conseguem ler, porque necessitam do óculos, não conseguem ler, aí vai, assina, né? E, na verdade, não conseguem ler. E é a questão também do atendimento em bancos, em outras instituições, que muitas vezes a pessoa conversa com você e na fala não consegue passar aquilo que a pessoa entende. Determinadas palavras que são utilizadas que deixam a pessoa ali sem entender. A pessoa às vezes está com pressa e aí acaba não entendendo e assina ou vai embora sem, de repente, né, esclarecer aquela dúvida que é tão necessária numa hora dessas, né, Luana? Essa questão da formatação, ela é uma das nossas orientações que a gente usa no programa. A gente se preocupa muito com a formatação dos documentos públicos. Então, em vez de você colocar na carta de multa uma letra pequenininha, você coloca uma letra maior, só com as informações necessárias. E também tem a questão de acessibilidade, né? Quando você coloca muito texto ou quando você coloca uma tabela super complexa, nem todo mundo vai conseguir entender. Então, é você se preocupar tanto com o texto, as palavras, quanto a estrutura e a formatação do texto também. Isso muitas vezes tem a ver também, como a Luana falou, com os textos, são muito longos, ou não tem a vírgula no momento certo, ou tempo verbal, ou mesmo a diagramação. Tudo isso pode complicar ou descomplicar, tá certo? Pode ser linguagem simples e direta, ou pode ser uma linguagem rebuscada e complicada. E tudo isso faz parte da linguagem simples, como que nós simplificamos tudo isso.
Eu me lembro que quando eu tive a oportunidade, e o privilégio, eu sempre chamo dessa forma, de poder dar aula de radiojornalismo na faculdade Uniban. E eu me lembro que quando fomos começar o curso, a linguagem do rádio, evidentemente, que é uma linguagem simples, né? Então eu me lembro que eu escrevi bem grande assim na lousa, sol. Aí as pessoas falaram, esse professor deve estar meio doido, né? O que tem a ver o sol com a gente aqui? A aula era noturna, não tinha nem sol, não tinha nada. Então eu tentei explicar para eles que é muito fácil guardar através dessa sigla o que é preciso para se falar em rádio. Simplicidade, objetividade e linguagem direta. Então, na hora lá, eu bolei isso e até hoje os alunos se encontram comigo e falam, senhor professor, lembra do sol? A gente lembra, quer dizer, então, são iniciativas simples que muitas vezes trazem, né, aquilo que a gente quer passar para essas pessoas para que elas possam efetivamente ficarem incluídas. Então, vereador, uma questão que eu acho fundamental, a lei agora foi sancionada. Qual que é o próximo passo? Agora tem a parte de regulamentação para realmente entrar em vigor? Aí o Executivo vai ter um trabalho aí, e é um bom trabalho nesse sentido, mas é fundamental para que a gente possa, de fato, fazer com que ela valha, porque você sabe que tem leis que pegam e outras não, né? Mas é muito importante agora a regulamentação, a gente já tem um decreto, mas que agora vira uma lei, e é fundamental a gente dar continuidade. E é um processo. Esse processo não termina só com a sanção, o começo da implementação, isso continua, ainda há muito para ser feito. E principalmente ouvindo as pessoas que se utilizam do serviço público. Por isso que é muito importante a gente ter esse trabalho de escuta, que muitas vezes na área pública, a gente, não só na área pública, né? A gente tem essa coisa de achar que a gente sabe, que os outros não sabem. Muitas vezes o cidadão, e o cidadão mais simples, ele nos dá um retorno, não um feedback, um retorno muito rápido das coisas, que permite que a gente diga, opa, a gente precisa prestar mais atenção justamente em quem está se utilizando do serviço público. Vereador, parabéns por sua iniciativa, viu? Obrigado. Muito legal ter o senhor aqui. Obrigado pela participação. Imagina, é um prazer, quero voltar outras vezes e a gente quer ainda implementar e estar acompanhando essa implementação e ficar fiscalizando o Executivo nisso também, né? Um dos papéis dos vereadores é nesse sentido, né? Sem dúvida. Doutora Nazaré, obrigado pela sua participação. Muito obrigada pela oportunidade e a Procuradoria está à disposição aí para tornar de uma maneira mais eficaz possível esse trabalho que vem sendo feito. Luana, obrigado, viu? E sucesso aí à frente desse trabalho que está sendo feito já. Muito obrigada e é muito bom ver essa visibilidade que a pauta vem tomando e o sucesso da nossa implementação junto com o apoio também do Daniel e da Nazaré. Obrigada. Tá certo. Sempre é bom lembrar você que nós estaremos sempre tratando desse assunto, não é? O programa de hoje está chegando ao fim. Agradeço muito a participação do vereador Daniel Annemberg, do PSDB, autor da lei municipal que institui a política municipal de linguagem simples nos órgãos da administração pública. Da procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, e da assessora técnica da Coordenadoria de Plataforma de Inovação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, Luana Dratovski. Eu agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sampaulo.sp.leg.br/TV Câmara São Paulo ou acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima! TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.